Bom dia, pessoal do nono ano A. Aqui é o Odilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 17ª semana, hoje, dia 8 de setembro. E a gente vai estudar sobre os íons, coisa que a gente já vinha estudando desde a semana passada, né? E a gente deve lembrar que os íons são aqueles átomos que têm quantidades de prótons e elétrons diferentes. Muitos átomos eles têm a mesma quantidade. Geralmente eles têm a mesma quantidade. Você tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Então ele tem uma estabilidade elétrica, né? Ele tem uma, né? Se tem a mesma quantidade de carga elétrica positiva, vai ter a mesma quantidade de carga elétrica negativa. Mas nem sempre é assim. Pode acontecer a perda ou ganho de elétrons para se tornar estável. Nesses casos, será obtida uma estrutura com carga elétrica chamada íon. O que é um íon? É um átomo em que as cargas elétricas estão diferentes, as quantidades de cargas elétricas estão diferentes. A gente viu isso a semana passada. Para atingir estabilidade, cada elemento precisa ganhar ou perder, compartilhar elétrons nas ligações químicas. Dessa forma, eles adquirem 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência, a chamada regra do octeto. É como se os átomos eles invejassem os átomos que são chamados de gases nobres, porque ele tem a estabilidade, né? Quando ele tem 8 elétrons na sua última camada. Então, um átomo que tem ali um elétron, dois, três, ele vai fazer de tudo para ter 8. Então, vamos supor, um átomo que ele tem um, dois ou três elétrons, ele tem a tendência a perder esses elétrons. Se ele perde esses elétrons, ele vai ficar com mais prótons lá no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Então, ele vai ficar mais positivo do que negativo. No entanto, se ele tiver 4, 5, 6 ou 7, ele tem uma tendência a ganhar elétrons para completar 8. Então, se ele tiver 6, só precisa ganhar 2 para ficar com 8. Se ele tem 5, ele precisa ganhar 3 para ficar com 8. Se ele tem 7, ele precisa ganhar 1 para ficar com 8. Então, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, porque ele começa a ganhar elétrons. Então, um átomo que perde elétron, ele vai ficar com mais próton do que elétron. Então, um átomo que vai ficar mais positivo do que negativo, já que os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Se um átomo começa a ganhar elétron, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. E o elétron, como é negativo, então o átomo todo ele começa a ficar mais negativo do que positivo. Isso são os íons, né? São átomos que eles têm cargas elétricas diferentes. É bom lembrar que um átomo nunca, jamais, hipótese alguma, ele pode ganhar ou perder prótons, certo? Não tem como um próton sair do núcleo do átomo ou um próton entrar no núcleo do átomo. Um átomo só vai ficar mais positivo ou negativo perdendo ou ganhando elétrons. Um átomo ele perde ou ganha elétrons, prótons não. Certo? Então, se um átomo perder elétrons, é óbvio que ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, porque o átomo perdeu elétron. Se um átomo ele ganha elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, porque a quantidade de prótons lá no núcleo não muda. O que muda é a quantidade de elétrons na eletrosfera, porque esses elétrons eles têm uma facilidade em se soltarem da última camada ou uma facilidade de se agarrar à última camada de outros átomos, ok? Vamos passar aqui para o próximo. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva, porque ele vai ter mais próton do que elétron. E será chamada de cátion. É bom lembrar isso, viu? Cátion é um átomo que ele tem mais próton do que elétron. Por que ele tem mais próton do que ele? Porque perdeu elétrons. E quando o átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa e é denominada ânion. Ânion é um átomo que tem mais elétrons do que próton, porque ganhou elétrons, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cátion. Aí aqui eu tenho 6 prótons no núcleo e 3 elétrons. Eu tenho mais prótons, eu tenho mais carga positiva do que negativa, então é um cátion. Aqui, no caso, eu ganhei elétrons e aqui eu tenho mais elétrons do que prótons, então eu tenho um ânion, né? Há um desequilíbrio aí. O átomo é um sistema eletricamente neutro. Ele é neutro. O que significa que ele apresenta a mesma quantidade de prótons, partículas positivas, e de elétrons, partículas negativas. Eu falei sobre isso. No entanto, o átomo, ou um grupo de átomos ligado, tem a capacidade de perder ou ganhar elétrons. Quando isso acontece, quando isso ocorre, dizemos que ele formou um íon. Perdeu ou ganhou, né? É um íon. Assim, podemos conceituá-lo da seguinte maneira. Íon é o átomo
ou grupos de átomos que têm número de prótons diferente do número de elétrons. Por quê? Porque ele pode ter perdido elétrons ou pode ter ganhado elétrons. Então ele pode ficar com elétrons a menos do que prótons ou elétrons a mais do que prótons. Lembrando que um átomo, em hipótese alguma, jamais, nunca, ele vai perder ou ganhar prótons, apenas elétrons. Então, um íon cátion, né, aquele que fica mais positivo do que negativo, que perdeu elétrons, né? Então, eles apresentam carga positiva na medida em que perdem um ou mais elétrons, a ionização. Ionização é o nome dado a esse processo de perder ou ganhar elétrons, né? A ionização, resultando assim no número de prótons superior, né, em relação ao número de elétrons. Porque se ele perde elétrons, acaba que o próton lá no núcleo vai ficar com mais próton do que elétrons, né? Então, exemplos de cátions. O sódio aqui, aí você vai ver esse mais um. O que quer dizer esse mais um? Primeiro que o mais quer dizer positivo. Onde tiver mais, significa que é positivo. O átomo está mais positivo do que negativo. Em quantas partículas a mais? Uma. Então o sódio, se você olhar na tabela periódica, o sódio ele tem... Eita, desculpa, deixa eu apagar aqui. Ele tem número atômico 11. Vou escrever aqui para vocês. Ele tem número atômico 11. Então imagina o sódio. Se ele tem um próton a mais e aqui o número atômico é 11, se ele tem um próton a mais, quantos elétrons tem esse sódio? Ele vai ter 11 também? Não. Se ele tem um próton a mais, ele vai ter quantos elétrons? 10. Né? Então ele perdeu um elétron. Ele só está com um próton a mais porque ele perdeu um elétron. Ele tinha 11 elétrons e 11 prótons. Mas como ele perdeu um elétron, ficou com um próton a mais. Então quantos elétrons tem aqui? 11. Certo? Então, no caso aqui, o potássio é a mesma coisa. Se ele tem um próton a mais, significa que ele tem um elétron a menos, porque perdeu um elétron. O magnésio, se ele tem 2 prótons a mais, é porque tem 2 elétrons a menos. Então, o número atômico do magnésio eu não lembro agora. Deixa eu dar uma afiladazinha aqui para me ver o número atômico do magnésio. Magnésio. Dá uma olhadinha aqui. É 12. O número atômico do magnésio é 12. Então, se ele tem 12... Olha só, se o número atômico do magnésio é 12 e ele tem 2 prótons a mais, quantos elétrons ele vai ter? 10. Estão entendendo? Cálcio tem 2 prótons a mais, esse íon cátion aqui. O alumínio 3, o chumbo 4. Então, esse mais significa positivo. E aqui a quantidade de prótons que está a mais, certo? Um ânion. Os ânions, por sua vez, possuem carga negativa, pois recebem um ou mais elétrons, resultando no número maior de elétrons em relação ao número de prótons. Então, exemplo de ânions, cloro. Aí você vai ver o sinal de menos na frente, significa que ele tem cargas elétricas negativas a mais e não positivas. Né? Então, cargas elétricas negativas. Então, cloro. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o cloro, o número atômico dele é 17. Só 17. Se o número atômico é 17, aqui está me indicando que ele tem um elétron a mais, certo? Um elétron a mais do que próton. Então, se tem 17 prótons, quantos elétrons vai ter? 18. Né? O oxigênio aqui, o número atômico dele é 8. Certo? O número atômico do oxigênio é 8. Se aqui o oxigênio tem 8 prótons, e aqui está dizendo que tem 2 elétrons a mais do que próton, então o que acontece? Quantos elétrons vai ter? 10. Tem que ter 8 prótons, 10 elétrons. Esse sinal de menos indica qual é a carga, é negativa, e quantas partículas negativas tem a mais, ou seja, quantos elétrons? Tem 2 em relação à quantidade de prótons. Certo? No caso do enxofre aqui tem 2. O nitrogênio aqui, no caso, tem 3. Certo? Então, curiosidade, o termo íon provém do grego íon, né? Ion, na verdade, e significa o que vai. Ou também significa indo. Da mesma maneira, os termos ânion, e você tem íon aqui, ó, íon, né? Anion, cátion. Então, quando você tem esses termos ânion e cátion, provém do grego, onde ânion significa o que vai para cima e o cátion o que vai para baixo. Só por curiosidade, pela etimologia. Etimologia é o estudo da origem das palavras. E a palavra íon vem do ion, do grego, junto com as palavras an, né, o prefixo an e k.
né, que provém do grego também, onde ânion significa o que vai para cima e o cátion que vai para baixo. Só uma curiosidade, né? Exemplos de ionização dos elementos químicos. Ionização, perder ou ganhar elétrons, né? Então, olha só, o flúor aqui, ó, ele tem número atômico 9. Se ele continua aqui, claro, ele não perde e não ganha prótons, pelo amor de Deus. Ele só ganha ou perde elétrons. Então, o átomo neutro recebe um elétron, virou um íon. Aqui é um íon cátion ou um íon ânion. Se ele está com um negativo, significa que ele tem um elétron a mais. Então, ele aqui vai ser um íon ânion, né? Menos um. Tem um elétron a mais. Então, quantos prótons tem agora o flúor? 9. Continua com 9. E quantos elétrons? Agora tem 10, porque tem um a mais. O átomo de flúor se encontrava eletricamente neutro, mas como ganhou um elétron, passou a se apresentar como um ânion. Olha só o cálcio aqui. O átomo neutro perde 2 elétrons. Aqui é o contrário, perdeu elétrons. 2 mais, ou mais 2. Ah, professor, mas aqui o menos não é na frente, não aparece uns aqui que o mais é na frente, mas pode vir assim também depois, não tem problema não, certo? Então significa que tem o quê? Tem 2 prótons a mais. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então quantos prótons ele tem? Continua com 40. E quantos elétrons tem agora? Bom, se ele é 2 mais, significa que ele tem 2 prótons a mais, então ele vai ter 38 elétrons, né? Porque tem 2 prótons a mais, 40. Tem 2 prótons a mais, vai ter 38 elétrons. Então, o átomo de cálcio perdeu 2 elétrons e passou a ser um cátion. Então, ficou com 38 elétrons. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula, né? Responda aí o exercício e até a semana que vem. Tchau.